Olá, boa tarde. Saiu um artigo no New York Times que o Donald Trump está mantendo a quarentena exigida nesse momento, mas aparentemente ele não vai manter muito longa. Por quê? Saiu até um áudio aí do Roberto Justus e depois ele fez um vídeo retratando que mostrando números da doença, que a doença às vezes não é de tanta preocupação porque a porcentagem de óbito é baixa e que a economia poderia quebrar e muito tempo depois não conseguir se recuperar, mesmo assim, tá? Eu acho que a estratégia de isolamento pode sim ser ajustada, que nem eu acho que o Trump vai fazer. Ele vai fazer com que as pessoas que realmente são um grupo de risco e as pessoas infectadas ou as pessoas provavelmente que têm maior risco de ter a doença ou contrair a doença, né? As pessoas que já têm a doença ou que são suspeitos a ter a doença, mesmo ainda sem sintomas, provavelmente vão ser mantidas em quarentena. Eu acho que é o que o Brasil devia ter feito na época que foi anunciada uma pandemia, ou na verdade um surto lá na China, né? Aí a gente viu que os outros países começaram, o caso no Brasil foi depois do carnaval, né? O primeiro caso. Mas se naquela época quem chegasse de avião, quem chegasse de navio, ou quem tivesse uma provável chance de estar num lugar com mais ocorrência da doença, se naquela época houvesse uma quarentena dessas pessoas, as pessoas que vieram de fora, as pessoas que vieram de local mais afetado, se houvesse essa quarentena dessas pessoas, não precisaria de 180 milhões de pessoas ou mais que tem no Brasil aí ficar de quarentena. Não precisaria todo mundo ficar de quarentena se as medidas lá atrás tivessem sido tomadas. Então, às vezes, do jeito que tá, a gente pode ajustar a quarentena. Ao invés de colocar todo mundo de quarentena, a gente pode pegar quem tem mais fator de risco, a gente pode pegar quem tem mais predisposição a ter, a gente pode pegar quem são os grupos de maior incidência, ou seja, as pessoas que já estão em quarentena, as pessoas daquele local que ficaram em quarentena, ou as pessoas próximas a essas pessoas, e mantê-las em quarentena, tá? E aí eu acho que às vezes a economia, as pessoas vão conseguir ter uma vida normal, tá? Sem a propagação do medo, a gente tem que propagar informações e maneiras de como combater e enfrentar situações de crise. A gente não pode pensar toda hora só na parte ruim. A parte ruim tá aí, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que pensar em soluções, tá bom? Vamos esperar e ver como isso tudo vai evoluir e a posição do Brasil sobre isso.